Em algum ponto da década de 1930, dentro de uma jaula de concreto num zoológico da Tasmânia, o último animal de uma espécie inteira andava de um lado para o outro, sozinho. Ninguém sabia que ele era o último. Ninguém filmou o momento em que ele morreu de frio, trancado do lado de fora do abrigo numa noite gelada de setembro de 1936. E é isso que torna as extinções modernas tão perturbadoras. Quase nunca há um funeral. A espécie simplesmente para de existir, e o mundo só percebe anos depois. O animal da Tasmânia se chamava tilacino ou tigre da Tasmânia. Era um marsupial carnívoro, do tamanho de um cão grande, com listras nas costas e uma mandíbula que abria num ângulo quase impossível. Fazendeiros o acusavam de matar ovelhas, e o governo pagava uma recompensa por cada um morto. Milhares foram caçados. Quando finalmente perceberam que a espécie estava desaparecendo e criaram uma lei de proteção, faltavam menos de 2 meses para o último exemplar morrer no cativeiro. A proteção chegou tarde demais para servir a alguma coisa a não ser aliviar a consciência de quem a assinou. Mas se você acha que exterminar uma espécie exige séculos, o próximo caso vai te incomodar. O pombo passageiro era, provavelmente, a ave mais numerosa que já existiu na América do Norte. Bandos de bilhões de indivíduos escureciam o céu por horas quando passavam. Relatos do século XIX descrevem o barulho de suas asas como um trovão contínuo. Havia entre 3 e 5 bilhões dessas aves. E em cerca de 50 anos, os humanos as reduziram a zero. Caça comercial em escala industrial, com redes, armas e até dinamite, abastecia mercados de carne barata. A última pomba passageira, uma fêmea chamada Marta, morreu num zoológico de Cincinnati em 1914. De bilhões a uma. É talvez a demonstração mais brutal de que abundante demais para acabar é uma ilusão perigosa. E o padrão se repete, sempre com o mesmo ingrediente, a certeza humana de que aquele recurso era infinito. No Atlântico Norte vivia o aral gigante, uma ave marinha que não voava, parecida com um pinguim, mansa e fácil de capturar. Marinheiros a matavam aos milhares por carne, penas e óleo. Quando restavam poucos, colecionadores passaram a pagar fortunas por peles e ovos. E isso, ironicamente, acelerou o fim, porque agora valia a pena caçar até o último. O último casal conhecido foi morto numa ilha da Islândia em 1844, estrangulado por 3 homens. A fêmea chocava um ovo, que foi esmagado na confusão. A espécie acabou não por acidente, mas por encomenda. Alguns desaparecimentos, porém, foram rápidos a ponto de parecer um assassinato coletivo. Quando exploradores europeus encontraram a vaca marinha de Settler, um manatê gigante de quase 8 metros que vivia nas águas geladas do Mar de Bering, a espécie já era rara. Dócil, lenta e enorme, virou comida fácil para tripular cohete navios. Do momento em que a ciência ocidental a descobriu, em 1741, até sua extinção completa, passaram-se apenas 27 anos. 27 anos para apagar um animal que sobrevivia ali havia milhares de anos. Não houve tempo nem de estudá-la direito. Você deve estar percebendo o desconforto que une esses casos. Em quase todos, os humanos sabiam que a espécie estava sumindo e continuaram. O quagga, uma subespécie de zebra que tinha listras só na frente do corpo, foi caçado até o fim na África do Sul por competir com o gado por pasto. O último morreu num zoológico de Amsterdã em 1883 e por muito tempo nem se percebeu que era o último, porque as pessoas achavam que ainda havia muitos na natureza. Havia 0. A extinção tinha acontecido em silêncio, longe dos olhos de quem poderia ter impedido. E antes que isso soe como um problema do passado distante, do tempo dos rifles e dos navios baleeiros, veja o que aconteceu ainda na nossa era. Cientistas haviam guardado amostras de suas células e em 2003 conseguiram clonar um filhote que nasceu e morreu poucos minutos depois por uma malformação nos pulmões. Foi a primeira vez que uma espécie foi desextinta e extinta de novo no mesmo dia. Um vislumbre inquietante de um futuro em que talvez a gente tente consertar, com tecnologia, aquilo que destruiu por descuido. Na China, um caso ainda mais recente.
O Baiji, um golfinho de água doce que vivia no rio Yangtze havia mais de 20 milhões de anos, foi declarado funcionalmente extinto em 2006, depois que uma expedição percorreu o rio inteiro e não encontrou nenhum indivíduo. Ele não foi caçado até a morte como o aral gigante, foi sufocado por pesca, poluição, barcos e represas, pela pressão de um rio transformado numa das artérias industriais mais movimentadas do planeta. É o primeiro grande mamífero aquático que os humanos extinguiram não por matar diretamente, mas simplesmente por tornar o mundo dele inabitável. E há os que somem quase sem testemunhas. O sapo dourado, um anfíbio de cor alaranjada intensa que vivia numa floresta nublada da Costa Rica, foi visto pela última vez em 1989. Ele desapareceu de uma área protegida, sem caça, sem desmatamento local evidente, provavelmente vítima de mudanças no clima e de um fungo devastador espalhado pela ação humana pelo mundo. É o tipo de extinção mais assustadora de todas, porque não tem um vilão óbvio para apontar. O bicho simplesmente evaporou de uma reserva onde deveria estar seguro. E, para deixar claro que isso não é história de museu, considero o caso mais recente e talvez o mais melancólico de todos. Nas Ilhas Galápagos vivia uma tartaruga gigante conhecida como solitário George, o último exemplar de uma subespécie inteira da Ilha de Pinta. Por décadas, pesquisadores tentaram fazê-lo se reproduzir com fêmeas de subespécies parecidas, sem sucesso. Ele se tornou um símbolo mundial da conservação, o animal mais raro do planeta, enquanto vivia. Em 2012, Solitário George foi encontrado morto em seu recinto, provavelmente de causas naturais, com mais de 100 anos de idade. Com ele, morreu toda a sua linhagem. Não houve caçada, não houve rede, não houve dinamite. Só o peso de séculos de estragos que os humanos já haviam feito antes de ele nascer, tarde demais para serem desfeitos. O que todos esses animais têm em comum não é apenas terem morrido. É que, em quase todos os casos, houve um último indivíduo, um tilacino andando na jaula fria, uma pomba chamada Marta morrendo sozinha, uma cabra clonada respirando por alguns minutos. Um ponto exato no tempo em que uma linhagem de milhões de anos terminou e o planeta ficou permanentemente mais pobre. A ciência estima que estamos empurrando espécies para extinção a uma taxa dezenas a centenas de vezes maior que o ritmo natural, a ponto de muitos pesquisadores já falarem numa sexta extinção em massa, a primeira causada por uma única espécie. E talvez o detalhe mais desconfortável seja este: nenhuma dessas pessoas que apertaram o gatilho, jogaram a rede ou aprovaram a represa se via como responsável pelo fim de um mundo. Elas estavam apenas trabalhando, se alimentando, progredindo. A extinção quase nunca tem a cara de um crime. Ela tem a cara do dia a dia. Se esse tipo de história te deixou pensando, deixa o like, comenta qual dessas extinções mais te marcou e se inscreve no canal, porque, como você acabou de ver, a realidade costuma ser bem mais sombria do que qualquer ficção.